Esta conferência será gravada agora. Boa tarde a todos. Peço que todos possam fechar os microfones e vídeo para deixar os palestrantes poderem produzir o nosso conteúdo. Meu nome é Pierluigi Scarcelli, eu sou vice-presidente do IBF Global, sou associado já faz 16 anos, atuo no IBF Global já faz 6 anos, e o IBF Global é uma das iniciativas do IBF, onde o objetivo era reunir no início, já vai fazer quase 8 anos, executivos estrangeiros como eu, e hoje passamos por uma evolução de conseguir reunir vários e outros executivos. Dentro do IBF nós temos mais de 1.100 associados, 270 CFO, que participam de todas as nossas plataformas. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer primeiro os patrocinadores nossos, a Dell, que esse ano, pela segunda vez, segundo patrocínio, nos prestigiou, e a PwC. Fico muito feliz porque o Sérgio, que é o sócio que está no nosso comitê, se lembra, foi a primeira nossa patrocinadora desde 2012, então ficamos muito felizes que possa voltar um pouquinho a nos prestigiar. Esse ano foi um ano de grandes desafios, como vocês puderam acompanhar, e esse é o terceiro e último evento do IBF Global. Só para lembrar para vocês, nós fizemos um evento no mês de maio sobre como a transformação digital pode ajudar o CFO nessa época, na época que estávamos no mês de maio, no ápice um pouquinho da pandemia. Mês de agosto fizemos outro evento sobre negócios disruptivos dentro da pandemia e convidamos CFO de algumas empresas disruptivas e também convidamos o presidente da Dell, Luiz Gonçalves, hoje atual presidente da América Latina. E isso vai ser o último nosso evento do ano. Pela primeira vez conseguimos fazer 3 eventos do Global. Eu fico muito feliz e gostaria também agradecer todos os nossos amigos e companheiros do comitê do IBF Global. Eu gostaria rapidinho mencionar, até para ser o último evento do ano, Anali Duarte, do Bank of America, Reginaldo Silveira, do Google, João Paulo Faria, da 99, João Ribeiro da Dell, que está com a gente hoje, Luiz Alexandre Araújo, da Yux, Mário Jansen, da BMW, Maurício Fernandes, da Mastercard, Paulo Mendes, da SAP, Renata Muramoto, sócia da Deloitte, Sérgio Dias, sócio da Price, que está aqui com a gente hoje para fazer a abertura também, a Estânia Moraes, da Siena, e o Thiago Azevedo, do Mercado Livre. Dito isso, eu queria fazer um agradecimento, em primeiro lugar, para todas as empresas mantenedoras, são que sustentam o nosso instituto. 99 empresas, B3, Banco Alfa, Celep, Deloitte, IBM, KPMG, Mastercard, PwC, Sempo e SAP. Os membros corporativos, Acerto Certo, Global, Michael Page, Pinheiro Neto Advogados, Verana Advogados e o Apoio Estadão e LBMF Advogados. Queria também lembrar rapidamente que até o fim de ano teremos mais 3 eventos do IBF. Dia 2 de dezembro teremos o evento da Life Certificação do CFO. O papel do CFO é conselheiro no ambiente de constante mudança. Para o CFO que, associados ou não, que ainda não gostariam de se certificar, é uma excelente oportunidade. É o nosso instituto que está fazendo também uma certificação continuada para o CFO. Dia 3 teremos a live patrocinada pela AWS sobre a importância do CFO na jornada da transformação digital. E no dia 10, e eu convido todos, teremos finalmente o nosso Oscar do ano, o nosso maior evento, de a premiação do nosso equilibrista. Eu fico muito orgulhoso e feliz que possamos ter até hoje com a gente a Viviana Valente, que foi a equilibrista também do ano passado, muito feliz de ter ela com a gente hoje. E passo a palavra agora para os nossos 2 patrocinadores desse evento, João Ribeiro da Dell, o Chief Global Account da Dell. João, por favor, pode nos apresentar e comentar um pouquinho da
introduzir Muito agora. obrigado, Pierluigi. Nós da Dell estamos muito felizes de estar aqui hoje. Patrocinamos o evento anterior, patrocinamos esse. Eu acho que é para nós um privilégio, né, poder estar aqui compartilhando um pouco do que nós fazemos e aprendendo com essa audiência de alto nível, não? Eu acho que o tema de hoje, Pierluigi, é muito atual, muito importante. A gente sabe que a indústria financeira hoje é uma das mais impactadas pela transformação digital. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se você olha ao nosso redor, milhares de fintechs trazendo inovações para o mercado. A gente tem novos meios de pagamentos digitais, por exemplo, aí a gente está falando do Pix, né, que recém começou. A gente tem toda a criação de carteiras digitais que estão alavancando algumas das atividades no mercado. E a gente também tem, né, o tema de Open Banking, que é o nosso tema de hoje, que vai, na minha opinião pessoal, vai revolucionar o mercado, vai abrir a possibilidade de novos modelos de negócio, especialmente em B2B, né? E entre o B2B e instituições de qualquer segmento. Eu conheço pouco do assunto ainda, estou aqui hoje também para aprender. Nós trouxemos aí o Léo é um dos nossos executivos, cuida disso, conhece bastante, e a gente, como a Dell, está participando da revolução que está acontecendo nesse mercado financeiro. Nós temos contribuído com várias soluções inovadoras que ajudam as instituições financeiras, ajudam os nossos outros clientes não a implementarem os seus meios de pagamentos digitais. Nós temos soluções para o modelo de Open Bank, nós também estamos trabalhando com soluções para moedas digitais, né, criptomoedas para os governos. A gente começou bastante com esse assunto na Europa, que foi onde começou mesmo o modelo de Open Bank, então a gente está trazendo para o Brasil toda essa experiência. Então, vou curtando um pouco aqui o que falar, eu acho que vamos em frente, eu acho que temos aí uma hora e pouco pela frente de muito debate, muito aprendizado, né? Eu só queria, Pierluigi, antes de ir, que fosse apresentado um vídeo bem curto da Dell para que vocês tivessem uma ideia, né, de quem é a Dell hoje. Ok? Por favor. Rosa. A world full of challenges needs people working together to find solutions. That's what we're here for. To plan, act, and help you become unstoppable. Because together, we can use technology to uplift our communities, redefine our industries, and move humanity forward. So instead of remembering how the world changed, you'll look back at how we work together to change the world. Isso aí. Obrigado, Pierluigi. Muito bem. Não, João, muito obrigado. E, como eu falei, a ideia de ter um pouquinho ter a Dell como technology, a Price também como nosso palestrante, também para nos ajudar nesse tema, é realmente extremamente importante e relevante para todos nós. Sérgio, boa tarde, muito obrigado. Sérgio é meu companheiro de longa data do IBF Global, na verdade foi o meu companheiro desde 2012, sempre nos acompanhou. Por favor, Sérgio, compartilha um pouquinho a mensagem da PwC. Enorme prazer e obrigado mais uma vez por ter voltado a nos patrocinar. Não, obrigado, obrigado Pierluigi, obrigado João aí também pela estar contribuindo aqui com a abertura. Piero, talvez colocar o nosso videozinho primeiro e aí eu começo a falar um pouquinho na abertura. Se pudesse já tiver no ponto, senão eu começo a... Já vai. O videozinho tem o objetivo de falar Open banking. What do you think? Not sure if it impacts me or what it is. How about opportunity? Open banking offers a unique way to better serve customers to put them in control of how their banking data is used and in making financial decisions. For market players, our research with the Open Data Institute has sized the retail and commercial banking opportunity at £7.2 billion. The
the development of creative solutions that capture the public's attention could make this significantly higher. In this competitive space, the race is on between established players, new specialists in digital banks, agile fintechs, technology giants, and dominant firms from other industries. This brings an explosion of innovation as each are playing to their strengths. Although there is concern around security, fraud, and data privacy, there are a significant number of retail and SME customers who can see the potential benefit. These tend to be younger, higher earners in urban locations who are comfortable with new technology and willing to multi-bank. Over time, we see the customer base growing significantly as open banking goes mainstream. Successful companies will be truly customer-centric, excellent at data analytics and building exciting and secure tech solutions, agile and skilled at developing partnerships in a complex ecosystem. Are you confident about how you will compete in a radically different open banking environment? Bom, me ouvem? Sim. Ok. Muito bem. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. O vídeo é um vídeo bem curtinho, mas ele busca justamente despertar a curiosidade para o tema que é o objeto do nosso debate na tarde de hoje, né? Eu queria iniciar esse momento, aproveitando aqui os poucos minutos que me deram para fazer a abertura, agradecendo ao PEF pelo convite que foi feito à PwC para podermos estar aqui contribuindo no debate desse tema, que eu acho que é um tema extremamente importante, mas não só importante, como é extremamente oportuno estarmos discutindo esse tema neste momento. E por que eu acho que é extremamente oportuno justamente estarmos discutindo esse tema agora? Como é de conhecimento da grande maioria de vocês que aqui estão, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central se juntaram para justamente iniciar um processo de regulamentação do sistema financeiro aberto, o famoso Open Bank, né? E esse processo de regulamentação ele se inicia agora, 30 de novembro. Então, nesse mês, nós estamos justamente no olho do furacão. É justamente o momento para estarmos discutindo situações como essa, né? Esse processo de implementação ele se inicia agora no dia 30 de novembro, e a previsão é que, de acordo com a norma, é que ele leve até outubro de 2021 para ser totalmente implementado. Mas existem várias dúvidas ainda sobre o que vem a ser esse famoso Open Bank. Então, o que é de fato Open Bank? A dúvida que tem no ar. Quais são os benefícios que os clientes terão com a implementação do Open Banking, né? Quais são os desafios que as instituições financeiras tradicionais terão para para superar esses problemas e implementarem o Open Bank? Por exemplo, um dos grandes desafios é justamente o conceito básico do Open Bank. O Open Bank ele legitima o fato de que o cliente passa a ser o proprietário do dado. E por ser o proprietário do dado, o cliente vai definir o que fazer com o dado, como buscar melhores serviços utilizando aquele dado e como buscar serviços mais baratos. Então, tem uma gama enorme de dúvidas que tem hoje, que pairam no ar, e que eu acho que justamente o debate de hoje vai procurar justamente endereçar, né, a maioria dessas dúvidas, parte dessas dúvidas, espero que a gente consiga chegar lá, e é isso que eu espero também com esse debate que nós vamos ter aqui com todos vocês. Mas eu não vou estender muito mais, eu acho que temos aí os palestrantes. Sim. Já posso passar a palavra para a primeira palestrante, Piero, ou alguém mais vai falar? Não, só um minutinho, só queria mencionar e agradecer todos os palestrantes. Então, em primeiro lugar, você já introduziu a Cláudia Elisa Medeiros, que é sócia da PwC, vou fazer uma pergunta exatamente para fazer essa parte mais introdutiva, tenho certeza que a Cláudia vai nos ajudar um pouquinho a sintetizar. Só para fazer um comentário com vocês,
no IBEF, ao longo desse ano, nós fizemos alguns eventos do Open Banking. Fizemos do meio de pagamentos, fizemos o Pix. Então, a ideia é realmente tentar fechar esse ciclo do que é o Open Banking. Além da Cláudia Medeiros, que é a sócia da PwC, nós temos o Leonardo Araújo, que é Latam Consulting Senior Director da Dell, a Viviana Valente, que é a CFO do Grupo Tigre, além de ser também uma VP do nosso instituto, e o Thiago Azevedo, que é CFO do Mercado Livre. Dito isso, Cláudia, saiu até uma pesquisa semana passada, para startar um pouquinho esse início, nós teremos duas partes para vocês também iniciarem, quem nos está assistindo e tiverem dúvidas. Uma primeira parte, mais para que os palestrantes possam colocar, cada um, o seu próprio ponto de vista e nos ajudar a entender melhor esse tema de Open Banking no Brasil. E uma segunda, vamos abrir um pouquinho perguntas. Pode fazer as perguntas, pode direcioná-las diretamente à Rosa, que ela estará me passando. Último comentário, por favor, quem puder fechar a câmera, fechar o áudio, para garantir um pouquinho que tenhamos o mesmo, uma gravação sem alguns ruídos por baixo. Cláudia, saiu essa pesquisa aonde mais de 50%, e essa pesquisa foi do dia 14 de novembro do Valor Econômico, mais de 14%, mais de 50% desconhece o Pix e desconhece o Open Banking. Por favor, nos ajuda a contextualizar, eu sei pelo seu excelente trabalho que você faz com o Banco Central, enfim, nos ajuda um pouquinho a entender, para os colegas CFO, o que é Open Banking? E, principalmente, como vai impactar a vida para o CFO, para o executivo de finanças. Tá bom. Luiz, obrigada pelo convite mais uma vez, pessoal do IBEF, obrigada. Para mim é um prazer falar sobre esse tema, né? É um tema que está aí à tona, né? Dia 30 de novembro já vai a aprovação. Então, o que é esse Open Bank que todo mundo escuta, né? Afinal, como é que vai transformar a nossa vida? Vai ser uma transformação. Isso daí é uma transformação digital, ela está muito alinhada com a revolução que acontece, a revolução tecnológica e digital que acontece em todo o mundo, no Brasil e em todo o mundo. E como é que vai funcionar? Você imagina que você, Luigi, os aqui presentes, todos os participantes, cada um é o dono do seu dado, tá? Você é o dono do seu dado. E aí, você pode autorizar a uma instituição financeira a entrar em contato com a sua instituição financeira, o seu banco, e obter esses dados, né, para alguma transação. Puxa, então é um compartilhamento de dados? Tem uma plataforma, que aí ele vai poder compartilhar os dados da instituição financeira. Mas por que isso vai revolucionar tanto o mercado? Hoje a informação né, quem tem a informação Data Analytics hoje é considerado uma bela de uma parte da revolução digital. E você ter essa informação, você consegue democratizar o serviço das instituições financeiras. E é isso que vai acontecer. Então, eu vou dar um exemplo disso. Você imagina um usuário que tem uma conta bancária, ele vai lá numa instituição financeira e fala, eu quero uma operação de crédito, eu quero fazer um empréstimo. Peraí, então deixa eu acessar, você me autoriza a eu acessar os seus dados lá da outra instituição financeira? Então você vai lá e dá autorização. Quando você autoriza isso, ele tem todo o acesso do teu histórico. Ele consegue te oferecer taxas diferenciadas. Então, isso vai democratizar o sistema financeiro. Então, isso é a primeira, né? Isso, o usuário, então, ele poderá, numa plataforma, ele ter serviços desse banco, né? Que ele já tem a conta corrente, ele pode ter uma operação de crédito numa outra instituição financeira, ele pode ter um seguro numa fintech, né? Que trabalha com marketplace de seguros. Então, ele pode ter, e numa plataforma só, ter diversos relacionamentos com instituições financeiras. Então, democratiza o serviço. Agora, vamos pensar na empresa. A empresa também, eu gosto muito de dar exemplos para vocês entenderem melhor. Você imagina uma empresa que ela é provedora de serviço de game, né, na internet. Você joga lá, mas para jogar tem que ter 18 anos. Opa! Então, em vez de você entrar lá, fazer aquele cadastro, a própria empresa de serviços online fala assim, você me autoriza eu perguntar para a sua instituição financeira, confirmar a sua idade, né, se você tem crédito. Então,
olha só, eu já consigo ampliar esse leque de compartilhamento de dados. Então, eu vou ter um ecossistema em volta dessas instituições financeiras que podem compartilhar, vou ter um ecossistema em volta delas que vai funcionar através dessa democratização de dados. E aí, eu vou dar... Então, dei esse exemplo. Você imagina um marketplace, eu acho que o terceiro exemplo que eu acho que é bem, que dá para ilustrar. Hoje você tem o marketplace do varejo, né? Você entra lá na Americanas.com e faz suas compras e você compra, não necessariamente da Americanas.com, você compra lá de outras empresas. Você pode ter um marketplace também das instituições financeiras. Eu entro lá, eu autorizo o próprio marketplace, que pode ser uma fintech, a pegar os meus dados com a instituição financeira e compartilhar. E ali eu posso escolher o melhor seguro, o melhor empréstimo. Né? Então, isso realmente vai democratizar. A tendência, né, a gente espera que quando você tem um incremento de oferta, o que acontece? O custo cai. Né? E para as empresas, elas vão ter esse acesso, vão poder ter esse acesso, mas, gente, isso é no longo prazo. Tá? Até dia 31 de outubro de 2021 vai ser a aprovação, mas, assim, no longo prazo, esse ecossistema que eu estou dizendo para vocês, que são as outras fintechs, elas vão aparecendo. Tá? E o sistema vai ficando mais robusto. Então, as empresas vão conseguir diminuir suas inadimplências quando tiver o acesso às informações, vão poder oferecer outra gama de serviços. E os bancos também vai ser super interessante, porque eles vão poder monetizar esse serviço de compartilhamento de dados. Então, assim, é um ganha-ganha, é muito interessante. Tem desafios? Tem. No Brasil, a gente viu a implantação no mundo inteiro, o IBF teve diversas palestras falando sobre o assunto. Por qual é o maior desafio? Será que eu posso acreditar nesse compartilhamento de dados? Será que os dados que eu estou compartilhando não vão vazar? Como é que está? É vulnerável a cyberataques? Então, isso daí é uma preocupação e aí isso pode dificultar a adesão da população. Né? E também a gente tem um problema de infraestrutura. A gente sabe que no mercado a população tem problema de acesso à banda larga, então isso também pode dificultar. Mas a gente acha que, assim, gente, daqui assim, para finalizar, Luiz, daqui a 5 anos, acho que até um pouquinho mais, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus do céu, o que era a gente sem o Open Bank? Né? Como a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, o que era a gente sem a internet? Então, vai ser mais ou menos, fazendo essa analogia com a internet, dá para vocês entenderem como vai ser importante esse compartilhamento de dados, que no mundo inteiro, só o UK tem 3 anos, então está andando, engateando no mundo inteiro, não só no Brasil. O Brasil está um pouquinho mais atrasado, outros países implantaram, mas a gente tem o benefício de saber quais foram as principais dificuldades que eles tiveram na implantação. Então, assim, eu fiz um breve resumo para vocês entenderem aí, ilustrativamente, o que é o Open Bank. Cláudia, primeiro, eu sei que é um tema realmente, e parabéns por ter resumido. Eu fiz algumas anotações, depois, desculpa, depois me corrija que você tem muito mais... Eu basicamente anotei da sua fala e queria introduzir o Leonardo que Open Bank, ele realmente está diretamente ligado à transformação digital, que vai ter uma redução de custos financeiros no longo prazo, você vai gerar ecossistemas, mas que você justamente pontuou, e aí a pergunta para o nosso amigo Leonardo, preocupação de riscos, você falou um pouquinho de infra e tudo. Leonardo, agora está com você, o que você vê hoje e qual que deveria ser a preocupação para o CFO, também do ponto de vista da Dell? Primeiro, boa noite, me escutam bem? Eu não quero ser mais um daqui falar aquela frase mais falada na pandemia, né? Desculpa, eu estava falando em mute, então vamos lá. Estamos ouvindo bem. Estão ouvindo bem. Boa noite a todos, obrigado pelo convite do IBF, pelo Luiz, a todos os panelistas aqui, a audiência toda. Basicamente, eu imagino o mundo, essa transformação digital é o que eu vivo, talvez eu bote aqui um viezinho, a Cláudia falou super bem, cobriu muitos pontos, né? Um viés um pouquinho mais de tecnologia em algum momento, mas o que eu vejo hoje, o meu filho, por exemplo, né? Quando eu entrei na faculdade, muitos anos atrás, não vou falar quantos, eu não sabia nem se o mouse era de pegar ou era de pisar, né? Porque estava começando a interface gráfica, eu olhava, não sabia o que era. Hoje, eu acho que o estado final de tudo isso que a gente está falando vai ser num tablet, num aparelho mobile, em qualquer coisa que seja, você ter a disponibilidade de todos os seus serviços de uma forma consentida. Acho que a Cláudia falou é importante, ou seja, com um consentimento prévio.
Ou seja, você vai ser dono da sua carteira, dos seus dados, independente da instituição que esteja, de acordo com a sua vontade. E você vai ver como a gente teve a revolução aí do Airbnb, do Uber, você vai ter serviço financeiro. Então, você vai entrar na Netflix dos bancos, né, e você vai ter uma opção, um catálogo, para dizer onde você vai digamos assim, investir, onde você vai fazer o seu seguro. E vai inverter muito o modelo, que é uma coisa que eu amo, né? A inversão, o que a internet fez muito, ela mudou o centro de gravidade entre fornecedores, né, e consumidores. Fica muito mais fácil você abrir um negócio, você virar um youtuber, você virar um influenciador digital, você tem capacidade de mudar o seu entorno de uma forma eficiente. Com os dados sendo seus, eu não preciso mais ficar sofrendo. Eu, por exemplo, estou num banco há 20 anos. Então, o banco me conhece, sabe, aplica a taxa, porque sabe que eu sou um bom pagador, acreditem, tá? Eu sou assim. Que é um bom pagador, então ele te dá a taxa. Mas, de qualquer maneira, se eu quero sair daquele banco, existe uma barreira de saída e uma barreira de entrada, porque o outro banco, a outra instituição sequer sabe o meu perfil. Então, você ter a capacidade de forma consentida, permitir que o entorno das fintechs, dos meios de pagamento, possa acessar essa informação e o teu histórico, muda completamente essa relação e você tem o ouro na sua mão, né? O dado realmente é ouro. E a partir daí, as instituições financeiras vão concorrer por isso, e por isso o custo vai cair, né? E agora, existem alguns desafios, né? A gente está no início dessa jornada, né? Se você simplificar, esse é o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, dizendo, olha, no fundo eu quero baixar a taxa de juros. É uma coisa bem simplista de falar, mas é um reflexo do que a gente vai ter muito mais competitividade no setor. Existe acho que o melhor termo é uma assimetria informacional gigantesca, né? Existe uma concentração em 5 bancos no Brasil, 3 privados e 2 públicos, que tem entre 75% e 85% de toda a carteira e todo o volume das transações. Então, qual é o grande desafio para esses 5 bancos? Eles vão ter que se transformar rapidamente, para, como a Cláudia disse, os meios de pagamento, o que circular pelo banco, ele conseguir monetizar, e ele também vai ter acesso aos concorrentes dele, dos dados e dos usuários, de forma consentida nos outros bancos. Isso é um caminho, né? Ou seja, vai haver essa... Só que isso tudo necessita uma evolução tecnológica que muitos desses bancos não têm. É muito mais fácil para uma fintech, para um startup que não tem legado, né? É muito mais fácil você dizer, vou fazer tudo novo, rápido, ágil, DevOps, Analytics, quando você não tem um legado, você não tem um banco tradicional por trás. Então, talvez o grande ponto é quão ágil vai ser essa movimentação dos grandes bancos, porque eles vão ter que correr uma corrida de 100 metros com uma bigorna na mão. E vão correr contra outros concorrentes com o Usain Bolt, que tem uma perna gigante e não tem legado nenhum, não está carregando bigorna nenhuma. Agora, esses bancos e essas instituições são capazes de funcionar nesse modelo? São, e existe o viés tecnológico que eu queria agregar, é o seguinte, tem os desafios que a Cláudia falou, tem regulação que o Banco Central vai ter que fazer para definir os procedimentos, tem a autorregulação, que vai ser a forma como se vai definir, digamos assim, discórdias ou disputas, né? Tem ressarcimento, inclusive a forma das instituições financeiras trocarem dados e informações. Aí vai entrar a tecnologia, aí entra, ninguém se descabere, entra os APIs, né? A interface de programação das aplicações. Os bancos, né, vão ter que abrir as suas interfaces. Então, é como se cada banco, um falasse francês, outro alemão, outro sueco, outro russo. O Banco Central está dizendo, legal, agora eu vou botar um tradutor, um cara que fala inglês aqui, que vai falar, ele vai falar todas as suas línguas para o lado do banco e para fora ele vai falar só inglês. É isso que essas APIs são a chave de tornar um banco coeso, um sistema financeiro coeso. A padronização vai ocorrer por aí, isso é um desafio grande, são etapas, liberar o cadastro do cliente, depois fases de liberar as transações iniciais, meios de pagamento, mas tudo começa, em termos de tecnologia, quão ágil você vai ser para cumprir a demanda de você se interconectar de forma efetiva com as suas interfaces de programação de aplicação, ou seja, que você faça o seu banco se interconectar e quanto você consegue usufruir de dados com Analytics, Machine Learning, Big Data, para você recomendar serviços para os seus clientes. Uma vez que o cliente agora ele é o dono do dado dele, alguém tem que chegar para ele, ó, eu conheço você, eu fiz a análise do seu perfil, eu conheço o seu DNA, eu te recomendo esses serviços, antes que você pense no que fazer como próximo investimento. Muito bem, Leonardo. Também parabéns por ter feito um resumo impacto
Vivi, bom, é um enorme prazer ter comigo. Pelo seu passado, pelo seu histórico, você trabalhou também, alguns anos atrás, dessa área financeira. Hoje você está à frente de uma transformação digital, de um grande grupo econômico, enfim, além de ser CFO da Tigre. Um pouquinho, o que você imagina, o que você está pensando? Vai impactar no seu segmento? Não vai? Por favor, o que você está imaginando? Então, eu fiquei ouvindo vocês falando e já pensando uma série de projetos para abrir na área de tecnologia da Tigre para facilitar algumas coisas, né? Então, ouvindo vocês falando e pensando nesse compartilhamento, né? Eu acho que as áreas de crédito das empresas vão se transformar completamente. Penso aqui como é que ficará os serviços de birô, né? Porque hoje a gente acaba se baseando nos serviços de birô para poder fazer as análises de crédito, né? E a gente tendo acesso, claro que com certeza vai haver um custo, né? Mas eu entendo que a tendência com essas APIs é que isso seja alavancado pela tecnologia, né? E que o custo seja imaterial. Então, em tese, a gente vai conseguir revolucionar a análise de crédito para os clientes, né? A gente hoje na Tigre tem um problema quando a gente tem um cliente novo, né, para poder... A gente tem um teleserviço e vou falar de alguns relacionamentos com o cliente onde eu estou vendo que essa tecnologia vai nos ajudar, né? Então, a gente tem um teleserviço, quando a gente vende para o cliente novo, a única forma da gente vender para esse cliente novo com segurança é via cartão de crédito, né? Então, porque a grande dificuldade é você avaliar, de fato, o risco, né? Até porque os birôs de crédito, muitas vezes, não têm todas as informações, principalmente quando a empresa é pequena, né? Então, eu acho que a gente tendo acesso a esse tipo de plataforma dos bancos vai facilitar muito a assertividade da nossa política de crédito e aumentar, potencialmente aumentar vendas, né? Então, eu acho que isso é uma iniciativa interessante. Do lado de tecnologia, imagino que esse conceito das APIs padrões, né, ela também vai evoluir para os adquirentes e para as integrações, e eu espero que com isso também a gente tenha um custo de integração mais barato entre os nossos RPs e as plataformas de conciliação e de registro de transações dos adquirentes. Ainda é uma questão isso hoje, né? Ainda é uma questão, é custoso para a gente conseguir habilitar, né, o meio de pagamento, principalmente numa empresa tradicional que não vende naturalmente, diferente do marketplace, né? Você configurar isso no nosso ERP é custoso e necessita um projeto, é tudo customizado. Com essa padronização, imagino também que se ganhe uma fluidez muito grande e a gente consegue ter acesso a mais meios de pagamento, né? Mais meios de pagamento nas nossas plataformas de venda, sejam elas de teleserviço, seja via marketplace, seja via, inclusive, a venda direta, né? Porque hoje a gente acaba tendo, principalmente na indústria como a nossa, que é B2B, onde o valor de face da transação ele é alto, né? Para alguns clientes é inviável você usar cartão ou qualquer método de pagamento eletrônico. O custo de operação fica muito alto. Então, eu imagino que isso vai simplificar muito a nossa vida no aspecto de collections, né? Na parte de contas a pagar, e a gente como cliente, né? As grandes empresas, eu não acho que a gente vai se beneficiar disso, porque o relacionamento de crédito com os grandes bancos, ele é muito diferente, né? Então, acaba sendo um relacionamento mais baseado no relacionamento e nas contrapartidas, né, do que, de fato, na obtenção das informações, mas eu acho que isso vai fazer uma grande transformação na nossa política de crédito e cobrança, sem dúvida. E imaginando, a gente tem, enfim, tem um produto que várias empresas têm, que é o famoso risco sacado, né, ou confirme, como alguns bancos chamam, que eu acho que é uma oportunidade também. A gente, por exemplo, usa a antecipação de
para fornecedores como uma ferramenta de receita financeira, né? Na verdade, a gente negocia com os bancos, os fornecedores antecipam e a gente tem uma parte dessa receita, né? Então, acaba virando... A gente usa como uma receita financeira, a gente não usa como uma extensão de pagamento, né? Então, tendo também um sistema aberto, onde a gente possa negociar com vários bancos, você consegue fazer quase que um leilão reverso, né? De antecipação de fornecedores. Então, eu fiquei ouvindo aqui a PwC e a Dell e fiquei imaginando que a minha área de tecnologia vai ter muito trabalho pela frente para poder dar vazão a todos esses projetos, né? Obrigado, Vivi. Não, além da admiração profissional, você sabe, por você, como colega também do IBEF, eu convidamos você exatamente, obrigado por ter dado as oportunidades. Eu acredito que todos os que estejam também nos assistindo realmente estão pensando nessas oportunidades de projetos. Tiago, um enorme prazer ter você, nosso membro do IBEF Global, pelo segundo ano também finalista do Equilibrista. O Thiago, ele está numa empresa realmente extremamente, apareceu até na mídia, além de rentabilidade e crescimento, está no Mercado Livre, mas também ele está na empresa que fundou o Mercado Pago. Então, Thiago, o que você imagina nessa discussão? O que você poderia ajudar os colegas e colegas CFO nesse Open Banking? Vai ter mesmo, como a Vivi falou, ou a Cláudia, essa redução no longo prazo? Não vai? Porque você está no marketplace. O que vai acontecer? Claro. O que você imagina? Bom, vamos lá. Boa noite. Prazer estar aqui com todo mundo. Bom, dentro como você comentou, a gente tem o Mercado Livre, que é um marketplace, e tem o Mercado Pago, que é a nossa fintech. E obviamente, eu acho que os impactos são muito maiores para a fintech, para o Mercado Pago, inicialmente. Então, eu vejo o Open Banking, talvez, tem 3 grandes impactos que eu, assim, estruturalmente, que eu penso, que é, obviamente, o impacto regulatório. O Open Banking faz parte de toda uma agenda do Banco Central que a gente conhece, já falou bastante, e ele é bem mais complexo do que o Pix, por exemplo, porque aqui a gente está falando de uso e compartilhamento de assim, muitos dados. Então, e a capacidade de usar esses dados para então gerar novos negócios ou transformar negócios é um movimento mais lento do que, obviamente, a gente vê com o Pix, onde a gente tem uma infraestrutura de pagamento instantâneo. Então, acho que é outro bicho e que vai demorar para a gente ver, talvez, na prática, o impacto disso como usuário. Então, eu acho que vai ser uma transformação um pouco mais lenta do que um tiro curto. Depois, o segundo impacto, eu acho que é o ambiente de desenvolvimento de negócio, aí, pensando mais em carreiras de CFOs, carreiras de financeiros. O Open Banking e toda a mudança regulatória, acho que cada vez vai trazer mais investimentos para a área de instituições financeiras ou fintechs ou empresas que estão desenvolvendo nesse segmento. O addressable market de pagamentos é o maior mercado que tem, obviamente, e hoje já quase 40% de todos os investimentos de venture capital são em fintech no Brasil. Então, o que o Open Banking vai fazer é criar muitos outros mercados. Eu vou falar um pouco acho que no terceiro pilar aqui. Eu acho que, como financeiros, quando a gente pensa nos nossos times, no desenvolvimento das pessoas que a gente contrata, o pessoal saindo da faculdade, cada vez mais vai ter uma migração de talento natural para esse ambiente, porque é um ambiente de alto crescimento, que tem margens importantes, dado a estrutura do mercado, como o Leonardo comentou no início, e que, portanto, eu acho que, como formação, a gente vai ter que pensar cada vez mais qual é o nosso conhecimento do sistema financeiro, como tudo isso funciona, que não talvez, historicamente, não é a área natural onde muitos dos financeiros, obviamente, se você está no mercado financeiro por aí, mas cada vez mais isso se migra e se funde com o mundo do varejo, o mundo do comércio, o mundo do online de diversas empresas e, portanto, os skills do financeiro também vão mudar. E eu faço uma reflexão, assim, há 3 anos atrás, conhecia
praticamente nada do sistema financeiro e hoje, por estar no mercado pago, tenho essa exposição, mas, como a Vivi falou, bom, agora na indústria isso também vai ser necessário, esse conhecimento e esse entendimento. Então, eu vejo esse segundo pilar quando eu penso mais no desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de carreiras e migração de talento. Então, acho que esse é o segundo. Depois, por fim, então, impactos em negócios. Eu acho que negócios, dentro do ambiente de negócio, aí eu falo um pouco mais da realidade do mercado pago, eu acho que surge um monte de oportunidades aqui. Então, eu acho que surgem oportunidades do ponto de vista de infraestrutura, então tudo que está por trás de conexões, de APIs, de ferramental, para poder transitar essa informação, consolidar essa informação, fazer com que tudo isso aconteça, processamentos, né, de pagamentos, eventualmente iniciador de pagamentos, que, como comentaram aqui, você vai poder ter uma conta e através dessa conta você vai ter todas as suas contas bancárias, você pode iniciar um pagamento em qualquer uma delas. Tudo isso por trás tem todo um negócio e é um negócio interessante, um negócio de infraestrutura. Então, eu acredito que as empresas que já estão no mundo digital, as fintechs, etc., vão ter e que já estão mais inseridas nesse ambiente, provavelmente vão ter uma oportunidade de negócio novo hoje, que por aí está hoje tão desenvolvido. Vai ser um outro tamanho de mercado. Depois, um segundo nível, eu acho que é dados, né? Então, depois, uma coisa é a infraestrutura e fazer com que tudo isso aconteça. Depois tem o uso dos dados. Então, quem que vai conseguir consolidar esses dados? Quem que vai conseguir analisar esses dados? Quem vai conseguir transformar esses dados em ferramentas de decisão de negócio? E aí, se a gente pega exemplos da China, se a gente pega Tencent, se a gente pega MyBank na China, começa a virar um outro produto para eles, que por exemplo, vender credit scoring. Porque ele tem a capacidade, ou tem, né, desenvolveu a infra, e não só a infra, mas a capacidade de analisar esses dados e transformar isso num produto. Que talvez não seja tão natural, tão fácil para quem não está nesse mercado ou não tem isso como uma competência core dentro das suas empresas. Então, surge um outro mundo, que é o mundo do produto e venda de dados, como um output, talvez, um pouco mais lapidado de toda essa transformação do Open Bank. E aí, por fim, eu acho que tem a questão dos produtos, que talvez é o que a gente vai, né, como usuário, a gente vai ver isso no front-end, né, que que coisas podem aparecer. E aí tem uma série de decisões que várias das empresas que estão no segmento vão ter que tomar. E eu acho que isso é muito incerto ainda, o que vai acontecer na realidade, porque essa jornada está só começando e tem players tradicionais que né, dominam o mercado financeiro, tem os novos bancos digitais, que são os digital banks aí. Depois a gente pode pensar que tem as grandes empresas de tecnologia, Google, Amazon, WhatsApp, Facebook, etc. E depois tem os players que não são tradicionalmente do setor financeiro, que também vão estar inseridos nisso e que vão poder utilizar isso de alguma forma. Por exemplo, as telecom, que têm, né, acesso, tem ao usuário, tem os seus apps provavelmente instalados nos usuários e que podem fornecer vários outros serviços, não só o serviço de telefonia ou de dados. E aí, dentro disso, aí tem um mundo, eu acho que teve vários exemplos aqui que o Leonardo e a Cláudia comentaram, mas tem um mundo de, eventualmente, tem um marketplace onde as instituições financeiras, né, colocam os produtos, e mercado pago é uma decisão que a gente provavelmente vai ter que tomar. Coloco meus produtos para distribuir em plataformas de terceiros, distribuo eu produtos de terceiros dentro do meu app, dentro da minha plataforma. Posso eu, dentro do mercado pago, então, permitir que os usuários conectem suas contas bancárias dentro do mercado pago e, através do mercado pago, iniciar pagamentos? Isso pode ser uma solução. E depois, obviamente, o uso desses dados, então, em transformar isso numa análise muito melhor de risco no crédito, de
E aí eu acho que o Open Banking começa a ser Open Data, na realidade, que é você começa a entender o hábito e o consumo dessa pessoa, o que ela consome, aonde, de toda a sua vida financeira, e como pagamentos eletrônicos basicamente abre tudo isso, você provavelmente vai conseguir, as Big Techs, por exemplo, que tem muitos negócios de advertising, né, que vivem também de propaganda e exposição de marcas, provavelmente vão ter um entendimento muito melhor do seu usuário e vão poder direcionar outros tipos de campanhas a esses usuários. Então, eu acho que começa a abrir um mundo que vai muito até além do Open Banking, o que isso se transforma para frente. Então, em termos de produto, eu acho que tem um mundo aí de coisas que podem acontecer. Eu acho que o mercado de UK foi usado como exemplo, provavelmente mais avançado. Na China também, uma série de exemplos que já existem. Portanto, acho que vai ser um momento bem interessante pensando no mercado pago, em ver esse ambiente se desenvolver e ver como é que a gente, então, se adapta e transforma isso numa oportunidade. Eu acho que também, para quem não souber jogar esse jogo, vai ser um risco bastante grande. Obviamente, a gente quer estar do lado da oportunidade. Então, acho que vai ter uma agenda bastante interessante e bastante incerta. Acho que é difícil realmente, acho que hoje falar exatamente como vai acontecer todo esse desenvolvimento. Acho que o primeiro passo é esse que a gente está vendo agora, é o compliance, fazer o regulatório, e que depois disso a gente deve ver os impactos do Open Banking acontecendo e acelerando ao longo dos próximos anos. Concordo acredito que a Cláudia comentou, provavelmente em 5 anos a gente vai ver um mundo bem diferente. Eu concordo com isso, mas não vai ser rápido. Então, esse é um pouco da nossa perspectiva, olhando as discussões que a gente está tendo, mas eu acho que também dentro do ambiente muito incerto. Então, eu também sinto, como alguns comentaram, não sei o que vai acontecer com o Open Banking. Bom, a gente tem exemplos lá fora, mas o Brasil é um outro mercado, tem aí toda essa história para percorrer. Então, vamos ver. Thiago, obrigado. Não, eu estava anotando algumas considerações. Você que está, digamos assim, dos dois, porque além de ser CFO, mas também você está desse outro lado. Você me chamou a atenção um tema que a Vivi também tinha comentado, mas queria fazer uma pergunta que chegou. O CFO da Ezer, o Roberto Cabreira, que todo mundo, os CFOs estão preocupando no final, e queria fazer agora uma rodada, iniciando pela Cláudia. Vocês acreditam que vai chegar essa melhoria de crédito para o consumidor final? E se sim, em quanto tempo? Esse é um tema um pouquinho de pergunta que está me chegando aqui, das pessoas que estão de casa. Cláudia, na sua opinião, que você escuta e vê, vai chegar mesmo para o consumidor final? Luigi, eu acho que sim, né? Porque a partir do momento que você permite maior competitividade dos bancos, né, eles vão competir, cada um querendo um pedacinho desse mercado. Então, olha, eu ofereço uma taxa de crédito menor para você, eu tenho seus dados aqui e acho que você trabalha comigo. Então, eu acho que vai ter essa competição, eu acho que vai beneficiar o consumidor final. Eu concordo com o Thiago, não é um assunto de curto prazo, tá? A gente tem tempo ainda, a gente ainda vai se adaptar, acho que isso é coisa para mais de ano, depois de outubro de 2021 ainda está essa fase de adaptação, mas no final eu acho que o consumidor final e as empresas elas vão ter um benefício por causa da competitividade. Tá? Então, vão ter uma redução dos custos bancários, sim. Os bancos ganham também, porque eles vão ter a modernização dos seus serviços, a monetização dos seus serviços. Né? Eles vão poder cobrar por isso, por partilhar essas informações. Mas o consumidor final, com certeza, na minha visão, considerando a competitividade, eles vão ter uma redução de custo. Leonardo, eu queria, além de você responder essa pergunta, a Vivi tocou um tema muito interessante, e o Thiago também, para serem mais do lado do CFO. De que tamanho de investimentos,
Como você enxerga o mercado? O que deveria prever o CFO de investimento em tecnologia para ter toda essa preparação? Então, a primeira pergunta é, se você realmente acredita que, num prazo X, o consumidor final vai ter sim uma otimização, claro, para se beneficiar. E a segunda pergunta, como você vê como Dell, que ajuda você está dando para a empresa, de que investimento estamos falando, claro, para as empresas poderem começar a ter esse benefício, como a Vivi falou. Nós temos que falar de investimentos. Não, primeiro, sim, acredito sim que vai ter um benefício. Acho que a transparência é a alma também do negócio, ou seja, quem não se comporta bem, o mercado brasileiro ele é bem maduro financeiro, ele é maduro, né? Ou seja, a gente está pegando experiência lá o exemplo do Reino Unido, mas a gente tem uma experiência muito grande, até pela consolidação, tem uma parte ruim, mas tem uma parte muito boa que permite que esses sistemas estejam consolidados. Então, acredito que sim. A gente só tem que ter uma olhada, um dos entraves, né? Vai ter autorregulação assistida, FEBRABAN, as áreas de crédito digital, as empresas de meio de pagamento contribuindo, vão ter algumas coisas. Uma coisa que a gente tem que olhar muito é que a gente tem duas forças acontecendo ao mesmo tempo no país e não sei se tão coincidentemente ou se realmente deveriam ser, que a gente tem o Open Bank e a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela, a princípio, o Open Bank se baseia muito deveria se basear muito em termos de legislação, no apoio da Lei Geral de Proteção de Dados, porque tudo é baseado no consentimento prévio, né, do usuário, que é o dono da propriedade mais importante, que é o dado. Porém, cada um foi criado com viés. A Lei Geral de Proteção de Dados tem no seu cerne a ideia de proteger a privacidade do indivíduo, não é da instituição. O Open Bank ele foi criado para compartilhamento, ou seja, para eficiência de compartilhamento, para portabilidade, para eficiência de serviços integrados, coisa. Eles se complementam, um tem que se basear no outro, mas existe uma dicotomia que a gente vai ver como é que se comporta com a autorregulação assistida. Em relação aos CFOs, eu diria, chamem seus colegas CIO e CTIO, chamem eles para trabalhar com vocês, porque eu acho que o que vai acontecer, eu acho que essa mudança não é simples, ela é muito mais simples, muito mais natural para as empresas que já têm como seus funcionários, seus CEOs millennials ou qualquer que seja da geração X, Y, que seja, mas não é tão natural para grandes profissionais do ambiente legado tradicional, que precisa fazer. A vaca leiteira não vai parar de funcionar da noite para o dia do jeito que ela funciona. Você tem que fazer, é como a Cláudia falou, tem novas fontes de receita para esse grande banco. Mas eles não vão, a transformação digital não é uma expressão, ela tem alguns pilares. Tem um pilar mobile, ou seja, o mobile tem que ser seguro, porque isso vai ser acessado na ponta. Nossos filhos, nossos netos vão acessar isso na ponta. Como é que é a segurança, como é que é o aplicativo para rodar lá, qual é a garantia que você tem disso, embora o sistema seja robusto. Você tem que olhar pelo lado também do cybersecurity. O que mais tem agora é ransomware, né? O que mais tem agora, você vai lá sequestra os seus dados e pede resgate. O nosso sistema é muito robusto novamente para segurança. Mas como tudo é a alma agora, são os dados, você tem que ter capacidade de compartilhar dados de forma segura, proteger, fazer proteções tipo air gap, fazer coisas que você não fez antes, né? E por último, eu diria que Data and Application é a base. Você vai ter que ter profissionais na sua companhia, os CFOs têm que ter Data Architect. Vocês têm que ter Data Engineering. São novas profissões, acho que o Thiago falou disso, você tem novas profissões que surgiram, Cloud Architect. Isso vai rodar em multi-cloud, isso não vai rodar. Todos os data centers, pouco a pouco, não estão se provando tão eficientes em termos de custo, de OPEX e tudo mais, e cada vez mais tem uma tendência de cloud. Você vai ter que operar também num ambiente operacional de múltiplas clouds. Então, isso, eu estou falando um pouquinho desse arcabouço, e no final você vai ter que ser rápido para fazer suas APIs. Você tem que ter um sistema rápido que, com drag and drop, lá puxa daqui, puxa dali, você gera uma nova integração com as fintechs e para você monetizar o seu serviço ou o que está passando. E, por último, Analytics. Você tem que ser muito forte em Machine Learning, Analytics, você tem que construir seu Data Lake, integrar. Ou seja, a transformação digital não é assim, eu vou transformar e coloquei o Pix para funcionar. Não é nada disso. Isso é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. Então, chame o seu CIO, chame o seu CTIO. Eu não vou falar chame a Dell, mas chame quem você confia. Okay? Chamem quem você confia para discutir tecnologia, porque tecnologia deixou de ser um centro de custo para ser um enabler do business. Na transformação digital, o TI, que durante anos foi, digamos assim, passou a trabalhar abaixo de compras, né? Ou seja, compras dizia, eu tenho acessamento, se vira, faz mais com menos e pronto.
Agora o teu business, não só o business das startups, não só, mudou tudo. O TI, a tecnologia é o business e a sustentação do business do Open Bank. E agora, meu filho não vai fazer que nem eu, que estava louco para ter um carro. Eu estava louco para ter um carro para sair da adolescência para a fase adulta. Meu filho agora ele não quer, ele quer um serviço, um carro as a service. É o que a Volkswagen está fazendo. Não é nem Uber, que é o modelo de aluguel compartilhado. É um carro como serviço. Imagina um banco. Ele nem sabe o que é uma agência, ele nem sabe o que é estar preso a um banco, ele nem sabe o que é estar preso a um serviço. Um serviço que não responde rápido, a nova geração abandona. Então, você tem que ser eficiente, rápido e transformar nesses aspectos, minha opinião. Muito bem. Obrigado, Leonardo, por dar um pouquinho esse norte. Vivi, você escutou um pouquinho você realmente acredita que você que também na ponta o consumidor a longo prazo, esse tema de investimentos, o que você imagina? O que você está planejando? O que você está com essa nossa discussão? Um pouquinho. Não, assim, primeiro, essa questão da facilidade do crédito ao consumidor final, eu acredito que vai ter que chegar nesse ponto, né? Do ponto de vista de transformação digital, tem uma visão muito clara que o digital... Eu perdi a Vivi. Eu acho que eu estava no mudo. Desculpa, aquela frase da pandemia, estava falando frase, no mudo. ainda bem que saiu. A frase da pandemia. Bom, eu estava falando sobre a questão do impacto nas relações comerciais e no crédito, né? E aí, enfim, como eu estou na indústria e nas relações comerciais, eu vou falar do crédito do ponto de vista das indústrias, né? E do B2B, do B2B2C, né? Não do banco. Então, eu acho que sim, isso tem que revolucionar o crédito, porque no fim do dia, eu acho que o digital ele tem que reduzir a fricção. E ausência de informação e risco, né, ela é uma fricção nas relações comerciais, né? Então, na hora que você reduz essa fricção, o processo tem que ser mais fluido, dando até alternativa no limite a você até ser mais competitivo de preço, né? Porque quando a gente faz precificação, muitas vezes a gente acaba compensando no preço o risco do crédito, né? Quando você embute juro, enfim, ou está trabalhando com o primeiro cliente, assume uma postura mais conservadora. Então, eu acho que vai demorar, espero que não demore muito para a gente poder extrair os benefícios disso e poder vender mais, né? Mas eu acredito que sim, tem que impactar o consumidor final, não só do ponto de vista dos bancos, mas todo o sistema de transações comerciais, né, e venda de produtos, porque ele tem que reduzir a fricção. Em relação aos investimentos, assim, eu tenho a sorte de ter tecnologia comigo, né? Então, assim, eu me considero uma CFO muito high-tech, né? Até pela necessidade, né? Então, já acredito muito em tudo que a gente está falando aqui. E eu acho que as empresas elas precisam se preparar para essa transformação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não tem como você conseguir usufruir do benefício de APIs se você não tem um sistema de integração baseado em APIs, que não seja P2P. Né? Porque quando você tem um sistema de integração, que você faz cada integração uma a uma dentro da sua arquitetura de dados, isso é muito custoso. Então, você não vai conseguir usufruir o benefício das APIs dos bancos ou das fintechs se você não tiver uma estrutura modular de arquitetura de dados, né? E você não tiver passado essa etapa de integrar tudo um a um, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, essa parte de arquitetura, porque é isso que viabiliza você ter fundamentos para aí sim você ter engenheiros de dados e conseguir produzir inteligência e conseguir se conectar com a rede, né? Um pouco como o pessoal do Vale do Silício fala, né? A rede sempre ganha. É verdade, mas se você não estiver pronto para interagir com a rede, você não vai conseguir ganhar com a rede e você não vai conseguir reduzir a fricção das suas relações comerciais, porque você não está pronto para isso, né? Então, eu acredito muito nisso. A gente, na Tigre, deu vários passos e está colocando um capital
razoável nessa parte de infraestrutura. Eu até acho que aquela visão de data lake original, grandes data lakes e data warehouses, eu acredito que você tem que ser mais modular, né? Para você poder ser mais fluido. Então, em vez de você ter um grande data lake, você tem pequenos sandbox e vai criando valor, né, através dessas pequenas experiências e ganhando escala, né? No fim do dia, é assim que as startups pensam. Então, eu concordo com tudo isso com que todo mundo falou. Eu acho que a indústria e o varejo tradicional, eu estou aqui representando a indústria tradicional, né? Vai ter que estar pronto e com a cabeça adequada para poder usufruir desse benefício da redução da fricção através do digital que o Open Banking vai trazer. Muito bem, Vivi. Cláudia, está me ouvindo? Acho que a Cláudia caiu. Depois, voltando, eu tenho uma pergunta mais específica que está vindo do nosso colega, mas queria seguir esse gancho da Vivi. Chegou uma pergunta para nós, e fazer um pouquinho uma rodada. Tiago, iniciando por você, e um pouquinho o Leonardo comentou. Então, Leonardo, depois, se você quiser comentar, o que você está vendo nas empresas, nos clientes de você da parte de tecnologia? Basicamente, a pergunta é bem simples. Todo mundo falou de um novo profissional de finança, que você, Leonardo, falou, tem que ter um skill muito grande, principalmente de tecnologia. A pergunta que estão fazendo aqui é, quais são, então, os hard skills que o CFO precisa desenvolver nessa nova jornada de Open Banking? Tecnologia, mas em que profundidade, Tiago? O que você imagina? Bom, boa pergunta. Eu acho que não acho que está desenhado isso, mas em termos de hard skills, hoje o que a gente procura dentro do mercado, dentro do nosso time? A gente procura pessoas que têm experiência nas instituições tradicionais e que misturam isso com as fintechs, né? Com experiências em fintechs e, portanto, uma forma diferente de gestão. Em termos de hard skills, eu diria que não tem um bicho de 7 cabeças, não tem algo que a gente nunca viu ou nunca discutiu. Mas eu acho que o entendimento do sistema brasileiro de pagamentos, o entendimento regulatório de como funciona uma instituição de pagamento, do que é uma instituição de crédito, como é que os arranjos de pagamento de bandeiras funcionam versus os arranjos de pagamento, por exemplo, de arranjos fechados de mercado pago, por exemplo, como ocorre. E o entendimento, então, do que cada player pode ou não fazer dentro de um sistema financeiro, eu acho que mistura um conhecimento regulatório legal com, então, o entendimento do que isso significa para o negócio. Esse para mim, é talvez o grande desafio dentro do que vamos dizer, os hard skills de um financeiro que, por exemplo, não veio de uma instituição financeira ou não veio através de uma fintech ou teve uma formação, como vários que obviamente eu conheço, que foi a minha escola dentro de uma Unilever, por exemplo. Não ter esse entendimento, né, você não consegue nem sentar para discutir quais são os impactos, então, de certos movimentos competitivos, certos produtos que você tem para lançar, etc. Então, para mim, eu acho que o que todo financeiro precisa desenvolver, caso não tenha, é um entendimento de como é que funciona o sistema brasileiro de pagamentos, como é que funciona o arcabouço jurídico regulatório do sistema financeiro nacional. E o entendimento, então, de onde, né, os diferentes players aí da cadeia de valor de pagamentos, onde que eles entram. Onde que entram as bandeiras, onde que entram as fintechs, o que significa ser banco múltiplo ou não. Esse entendimento, para mim, é algo que, independente da onde você está, os financeiros precisam ter, e nem sempre é o caso, simplesmente porque não esteve exposto a isso. Não é que seja algo muito difícil de entender, mas é um outro mundo de pagamentos, então requer sim, estudo e conhecimento e, se possível, alguma experiência. Então, o que a gente procura fazer dentro do nosso próprio time do Mercado Livre tem pessoas dentro da área financeira que estão muito focadas
no nosso braço de varejo, marketplace, nos nossos produtos como varejo, e que depois, quando conversam com alguém que está dentro do mundo de pagamentos, é outro mundo, é outra análise financeira, é outro FP&A que você tem, é outro skill de business partner em termos do entendimento do negócio. Em tax, é outro mundo também, então a área tributária, a gente se especializou, a gente tem pilares de mercado pago, marketplace e logística. E a gente traz, então, pessoas para compor cada um desses pilares. Agora, o que a gente procura fazer também é ter algum tipo de rotação entre essas áreas e compartilhamento de aprendizado, para que, então, as pessoas possam entender o negócio do Mercado Livre como um todo e não só muito focado em certos pilares. Então, eu acho que a dinâmica, quando eu penso nas diferentes áreas que a gente tem, controladoria extremamente diferente, a controladoria da financeira, que a gente tem que reportar COSIF, tem a auditoria do Banco Central, tem comunicação quase que semanal, se não mensal, com o Banco Central. Uma controladoria bastante diferente. A gente tem conciliação de adquirentes, nossos cartões, etc. Então, tem um skill aqui diferente de controladoria. Tributário tem um skill muito mais para o lado de impostos diretos do que indiretos. E tem um mundo bastante diferente aqui. FP&A, o modelo de monetização dentro do mercado de pagamentos é bem diferente do modelo de monetização do marketplace. Portanto, a lógica do negócio e o entendimento do negócio é diferente. Nada do que a gente está falando aqui é um bicho de sete cabeças, simplesmente são backgrounds e entendimentos diferentes do que significa estar numa área financeira do mercado financeiro, do sistema financeiro, mas estar no negócio de marketplace. Portanto, eu acho que esse mix é interessante como financeiro, como formação, ter um entendimento, caso não esteja inserido, ter algum entendimento disso. Se não estiver dentro de casa, então buscar fora, para poder complementar, né, o que significa Open Banking dentro de uma indústria, dentro de um varejo que eventualmente não está no online, e é por aí. Então, eu acho que são esses os skills como finanças que a gente tem tentado desenvolver e tentado homogeneizar dentro do nosso time para que todo mundo tenha um nível de entendimento do negócio muito similar e possa contribuir, então, em cada um desses movimentos que a gente vê. Muito bem, Thiago. Muito obrigado, principalmente para ter nos ajudado a entender esses dois mundos, diferenciação de empresa normal com empresa de fintech, você que tem esse desafio. Leonardo, nos seus clientes, porque eu me imagino, minha carreira foi de CFO 5 anos atrás, fui para a área de serviços, hoje estou em logística, mas que skill deveria ter? Porque me imagino você procurando um interlocutor que sabe que tem que fazer um investimento. Que sugestão você daria? Que tipo de perfil você falaria para o CFO deveria buscar? Principalmente, a Vivi é uma das poucas executivas, também pela sua experiência, que tem também essa parte de IT, de strategy com ela, mas também CFO que não tem. Que profissionais deveriam estar nessa área? Que você está vendo? Luiz, eu ia falar, acho que eu ia procurar a Viviane Valente, porque ela, falando de data lake, de integração, a resposta está por aqui, mas na verdade é um pouco, eu não posso, né? Eu tenho que ser humilde, porque a minha vida toda de tecnologia, eu atendo há muito tempo o mercado financeiro, os clientes, e como eu disse, eu estou vendo essa transformação da TI virando parte integrante ativa do business, mas eu acho que tem que ter uma estrutura multidisciplinar. O CFO e ninguém que está nesse mundo agora pode ser cego para a tecnologia mais. Isso, antigamente, eu me lembro que tinha discussões, você ia num cliente, você ia conversar, e a conversa era sobre cachorro, sobre a família e tal, em 15 minutos daqui a proposta. Isso não existe mais. Essa relação tem que ser... Eu vi alguém falando, não é uma relação mais de pôquer que alguém está jogando e está segurando as cartas, não passa para o outro, e a mesma coisa o fornecedor faz, você tem que ter parceria e compartilhamento de informações. Então, o que eu imagino, não existe... Tudo all-in-one não existe, né, pessoal? Se existisse, né? Você vê a figura do pato, né? O pato anda, nada e voa, mas não faz nada muito bem. Faz talvez alguma coisa, mas não faz tudo bem, né? Então, basicamente, eu aprendi no MBA, é isso mesmo. O pato é aquela combinação. Mas vamos lá. O que eu acho que faz sentido, pessoal, para ser bem direto ao ponto? Lembra que agora os bancos não estão mais sozinhos, né? Aqueles 5 bancos, né?
lembra que agora, o Thiago falou muito bem, agora a gente também tem Google, tem Apple, tem as telcos, a competição vai aumentar. Então, você não, para mim, o CFO, e todo mundo que está no mercado de finanças, tem que entender que vai ter que ser um gestor de portfólio e vai ter que ter o conceito que eu diria de DevOps. Ele tem que entender a demanda de desenvolvimento, o desenvolvimento tem que ser muito ágil, a sua infraestrutura tem que estar muito preparada, e você não pode ter aquele negócio assim, vou projetar, vou fazer uma RFP, vou projetar, vou testar, para lá na frente deu errado, faço de novo. Você tem que fazer tudo meio link-off, você tem que fazer as coisas em squads, você tem que ser muito interativo, porque o tempo entre você lançar um serviço e o seu concorrente lançar, você está competindo com os caras que estão sem a bigorna nos 100 metros. Então, sobretudo para essas empresas grandes, você precisa ter diversidade, ou seja, dentro da sua equipe tem que alguém que tenha a cabeça do usuário do sistema financeiro as a service, e não do usuário que por anos dependia única e exclusivamente, plenamente, dos serviços fantásticos do banco, mas limitados àquela... Ou seja, o banco vai ter que ser menos profundo e quem vai cuidar menos e focar no seu core business, ou seja, vai haver determinadas ofertas, né, nas empresas, não nos bancos apenas, que são core. E as outras você vai ter que compor com um ecossistema de parceiros, mas você tem que entender que o teu portfólio, a tua oportunidade está nas novas receitas. E essas novas receitas, você tem que entendê-las rapidamente e lançar os produtos e as ofertas de forma muito ágil. Se você vai continuar no modelo tradicional de desenvolvimento, modelo tradicional de só olhar para o seu umbigo, você, no final, não vai ter a agilidade para competir com os novos entrantes. O que acontece aqui é que as barreiras de entrada caíram absurdamente. Absurdamente. Então, as fintechs elas vão ter acesso a coisas que não tinham. Várias outras empresas desse meio de pagamento vão ter acesso. Então, se você, grande empresa, considera a tecnologia um centro de custo, chame para dentro de casa gente que tem a visão do mercado, de geração de portfólio e gestão de portfólio para acelerar a sua geração de valor, à medida que você perceba, né, para onde está indo o mercado. Né? Porque vão ter muitos serviços chovendo, vai ter gente ofertando só seguro, gente se especializando só em investimentos específicos, gente que vai fazer uma oferta de mercado financeiro só para borracharia, outro vai fazer só para os dentistas. Vai existir isso, gente. Então, você vai focar em tudo? Não, você tem que escolher o seu portfólio e você tem que estar cercado com diversidade. Traga para o seu time diversidade. Diversidade, estou falando de tudo, de gênero, né, de cor, de tudo, para pensar diferente, pensar como seu usuário, pensar como quem está consumindo o seu serviço. Muito bem. Sérgio, a Cláudia, acho que teve um probleminha. Você como PwC, dos clientes que você... Pode falar. Mas já que você me chamou, eu gostaria de agregar aqui e fazer uma perguntinha, então, ao Leonardo, já que ele mencionou no início das explanações dele, aí ele mencionou a criação de um novo ecossistema, acabou de falar agora sobre os bancos que vão estar trabalhando no ambiente muito mais, não são mais sozinhos, vão estar trabalhando no ambiente muito mais competitivo, né? E você acabou de falar que você acredita que haverá especialização daqui para frente, talvez nas fintechs, né? De vender serviços A e B. E era justamente isso que eu estava aqui querendo falar, porque eu de fato acredito que talvez o grande desafio dos bancos daqui para frente é que esse contato com o cliente, essa relação banco e cliente, que era ali quase que pessoal, quase que, né, direta, deixa de existir, e provavelmente esse ecossistema que vai ser criado em torno dos bancos, né, vai ser um ecossistema que sim, vai fornecer. Eu, quando quiser agora um financiamento imobiliário, eu não vou ao banco A ou B. Eu vou no marketplace que vende financiamento imobiliário e eu vou passar meus dados para ele. Ele vai checar em todas as redes, ou todos os bancos, qual é o banco que tem condição de me oferecer, dado o meu nível de risco, uma taxa melhor, né, condições melhores. E esse marketplace é que vai me prover o serviço linkando àquela instituição financeira. Então, essa ligação entre o cliente e a instituição financeira, ela vai se deixando de existir ao longo do tempo. Não é isso? Para mim é isso mesmo. É o meu filho na frente do Netflix.
Ele vai lá, eu tenho recomendação de sonhos, de demanda, e é isso aí. Eu vou falar um pouquinho que acho que a Cláudia voltou também, né? Quero ser bem, mas eu concordo, Sérgio, que isso é um marketplace, as oportunidades, quem recomendar melhor e entender melhor o DNA do cliente, por isso que aí entra Data Analytics, IoT, Machine Learning, aprender o perfil do seu cliente ongoing é fundamental para você agregar, enriquecer seu dado. Uma coisa é você ter o dado do seu cliente. Outra coisa é você ter inferências e insights em cima dos dados que você tem do seu cliente. Isso leva em conta histórico, transação. E ao longo da jornada de maio, agosto e outubro do ano que vem, vão ter etapas onde mais informações e conteúdos que o Bacen vai permitir que sejam liberados. À medida que isso for acontecer, você tem que estar preparado para enriquecer seus dados e antecipar os desejos dos seus clientes. Muito bem. Obrigado, Leonardo. Bom, como vocês sabem, nós somos rígidos e rigorosos com o horário. A nossa previsão é de encerrar às 19h30. Eu queria passar nas considerações finais. 2, 3 minutos. Cláudia, Vivi, o Leonardo e o Thiago, iniciando pela Cláudia. Cláudia, 2, 3 minutos, considerações finais para o CFO, para os colegas. O que você daria como recado? Bom, peço desculpas que a minha internet caiu. 2 minutinhos. Se eu pudesse dar um recado para os CFOs, estejam atentos para o que vai acontecer, obviamente. Transformação digital, foco em tecnologia é tudo. Pensar no modelo, a estratégia, qual é a sua estratégia, conhecer bem o Open Bank, o que vai acontecer, qual vai ser a sua estratégia de negócio daqui para frente, qual vai ser o modelo de estratégia, como a Vivi falou, como que o Open Bank pode beneficiar e já começar a trabalhar nessas possibilidades do benefício que isso vai trazer para você. Então, vocês têm que pensar agora. Inovação é tudo. Quem conseguir inovar de forma mais rápida, ele vai ter realmente uma condição, uma competitividade melhor, vai conseguir obter os benefícios de forma mais rápida e incrementar a sua receita. Então, assim, eu acho que o pessoal tem que estar preparado, revisitar o modelo estratégico, pensar em tecnologia, em hard skills, que cada um de fato precisa para estar pronto para essa nova revolução, essa nova transformação digital que vem por aí. 2 minutinhos, Luiz, eu acho que eu... Muito obrigado, perfeita, Cláudia. Eu queria ouvir um pouquinho o Thiago. Thiago, o que você imagina, qual que do lado da cozinha, como a gente brinca, do CFO, que recomendações você daria para os colegas desse Open Banking? Eu acho que o primeiro é analisar e entender, eu acho que onde está cada um nessa cadeia de valor ou nesse mundo de pagamentos, entendendo qual é o cenário futuro de Open Banking, quais são as possibilidades. Acho que traçar o que faria mais sentido para cada empresa, né? E pensar, então, como é que o Open Banking vai impactar a vida de cada um. Para mim, essa análise, eu acho que é a principal, é onde a gente tem focado muito do nosso tempo. Como eu comentei, assim, dentro de mercado pago, tem uma série de possibilidades. Tem a possibilidade de criar produtos de infraestrutura, tem a possibilidade de criar produtos de dados. Depois tem os produtos finais aí para os usuários. E acho que nessas cadeias de valor, nesse futuros mercados que hoje existem, mas vão se ampliar, eu acho que cada um tem que olhar para a sua empresa e acho que depende muito, né, de cada um. Acho que não tem uma resposta aqui final, mas cada empresa vai estar em algum elo dessa cadeia, né? Seja como consumidor de dados, consumidor de infra, eventualmente como fornecedor disso. E acho que com base nisso, olhar para dentro de casa e ver se tem um time financeiro que precisa para isso, né? A estrutura comporta, se tem os skills necessários para capturar essas oportunidades ou, eventualmente, mitigar riscos, que também traz riscos, dado que abre a porta para muitos novos entrantes que vão ter acesso a dados que demoraram décadas e décadas para conseguir. E, portanto, vai ter uma disrupção muito grande, eventualmente, e eu acho que o mercado vai ser muito mais competitivo
tanto de investimentos quanto de recursos. Nossos recursos de finanças, nossos times, também vão ser mais difíceis. Então, eu acho que essa é outra consideração em termos de pessoas, né? Muito obrigado, Thiago. Vivi, o que veio na tua cabeça? Que recomendação daria para os colegas que ainda estão começando essa jornada que vai chegar para todos nós? E que recomendações finais você faria para todos nós? Eu acho que pensar sobre modelos de negócio, sobre o seu negócio, sempre colocando em primeiro lugar, né, uma inferência do que é valor e do que é importante para o cliente, ou seja, entender as dores do cliente, pensar nesse modelo de negócio onde você reduz as fricções e aí conhecer e estar atualizado nas possibilidades de tecnologia e, claro, ter uma área de TI do seu lado que seja inovadora e que seja atualizada, né? Eu acho que a área de TI ela tem que entender a estratégia da companhia, o negócio, e estar atualizada nas ferramentas para poder fazer esse batch, né? E aí eu acho que é muito importante o papel do business partner, né, de TI. Esse é um modelo que eu acredito muito. Eu acho que ele consegue, junto com as equipes de arquitetos, fazer esse link entre o traduzir, né, as necessidades e o entendimento, ou seja, mais do que traduzir a necessidade, ele entende, não é um tomador de pedido, né? Ele entende o negócio e que consegue, com o know-how de tecnologia, pensar em como reduzir essas fricções para gerar valor para o cliente. Então, eu acho que esse é o mindset que eu entendo que os CFOs precisam ter, né? Porque no fim do disso tudo gera valor, gera EVA, que é o que a gente faz para o acionista, né? E em relação a essas inovações, pensar que você tem que estar do ponto de vista de arquitetura preparado para lidar com isso. Porque se você não trabalhar no seu backbone e na sua arquitetura, você não vai conseguir usufruir o benefício. Então, eu colocaria essas duas coisas. Muito bem. Leonardo, considerações? Não, você tem até o João. Aproveitando que o João apareceu. João, considerações finais. Você divide 5 minutos com o Leonardo. 2 minutos para você e 3 para o Leonardo. Vai. Que recomendação da sua equipe que você daria para os outros CFO? Acho que está em João, não estou escutando. É aquela frase da pandemia. Não, eu não vou nem competir com esses nossos amigos que estão aí falando hoje. Excelente evento, viu, Pierre e todos. Eu acho que tem sido uma época de transformação, não só digital, né? A digital está viabilizando um monte de outras transformações. Eu concordo sempre com o Thiago. Eu acho que a gente precisa rever nossas prioridades, o que muda. E coisa que a gente tem aprendido aqui na Dell, acho que a Dell sempre foi assim, mas a gente cada dia mais está buscando isso, Pierluigi, é estar próximo do negócio, entender a dinâmica e contribuir para essa estratégia seja executada da forma mais eficiente possível. Eu acho que a velocidade da transformação é outra coisa que impacta muito a gente. Então, o assunto que a gente discutiu aqui hoje é só um exemplo. Existem várias outras transformações acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa olhar para tudo isso e ver o seguinte, onde é que eu priorizo, onde é que eu foco, para onde eu vou. Então, eu estou muito feliz com o que eu aprendi hoje. Léo? Não, Leonardo, eu vi o meu amigo Sérgio. Sérgio, 1 minutinho para o CFO. Aproveitando que você está aí, rápido. Você está em mute. Primeiro, o negócio da pandemia. Primeiro que eu gostei muito do debate. Eu acho que tivemos aqui condição de trazer cada um de um segmento e cada um falar com uma ótica diferente. Isso agregou bastante. E eu acho que a mensagem é um pouco alinhada com o que a Cláudia até já mencionou. O CFO precisa, de fato, entender que essa transformação digital é inexorável. Não? Isso veio para ficar. Né? O Leonardo colocou várias vezes que quem tiver condição de prestar um serviço melhor e mais rápido é que vai estar tirando vantagem, é que vai estar ganhando esse jogo. Né? Então, as instituições financeiras mais tradicionais, onde tem um processo talvez de tomar de decisão mais lento,
tem um risco envolvido grande, né? Então, eu entendo que isso veio para ficar. Alguém comparou Open Bank com internet. Eu acho que a comparação é absolutamente correta. A gente hoje não sabe o que é a nossa vida sem internet. Ninguém mais consegue viver sem internet. E daqui a alguns anos, eu não sei se daqui a exatamente 5 anos, como já falamos aqui, mas enfim, daqui a alguns anos, né, ninguém vai entender como é que a gente trabalhava lá no passado sem o Open Banking. Então, eu acho que isso a melhor coisa a fazer é assumir que isso vai funcionar, porque vai, e trabalhar para que os projetos, alguém mencionou o projeto, os projetos possam andar para frente, e quem não tiver experiência, né, contrate quem tem, e vamos fazer a coisa acontecer. Muito obrigado. Leonardo, antes de você fazer essa parte, realmente 4 tópicos que eu anotei no início, ele foi um pouquinho para todo o nosso debate. Open Banking tem tudo a ver com transformação digital. Na transformação digital, você vai ter muitas oportunidades. Vai ter uma redução de custos a médio e longo prazo também para o consumidor final, vai ter também muitas oportunidades, mas, como consideração minha final que anotei, também muitos desafios de onde vão estar armazenados esses dados, aonde quem que vai utilizar, como que você transfere esses dados. Então, Leonardo, por favor, esse fechamento final, antes da conclusão, estou brincando, mas você tem alguns minutinhos. Fica à vontade. Vamos lá, não, mas basicamente é excelente. Basicamente, eu acho que a gente tem que, como diz o Cazuza, né, pessoal? O tempo não para. Não para e não vai voltar atrás. Ele nem para, nem volta atrás. Então, é inexorável, vamos para frente. E, na verdade, a gente tem que criar um caldeirão, as empresas têm que trabalhar num caldeirão de colocar lá arquiteturas flexíveis, infraestruturas extremamente flexíveis, o máximo de tecnologia aberta possível, arquitetos e engenheiros de dados, e, obviamente, o conhecimento do business sistema financeiro, que isso sempre vai fazer diferença. E, por último, traga alguém que não goste dos serviços financeiros hoje. Traga alguém que odeie os serviços financeiros. Traga alguém insatisfeito com o que a sua empresa provê nesse ecossistema. Porque a gente precisa desse ombudsman, a gente precisa de alguém dentro de casa desafiando a área de negócio para que pense em soluções e possa provê-las, mas tem que ser de forma rápida. Se alguma coisa é um problema hoje, é uma oportunidade amanhã, mas se você for mais lento, outro chega na frente. É isso. Muito obrigado, Leonardo. Eu queria lembrar para vocês que esse debate foi gravado. Não participaram jornalistas de fora, nós só temos uma jornalista interna nossa do IBEF, então todas as nossas considerações são opiniões que vão ser resguardadas. Estaremos divulgando com a autorização de vocês também em todos os nossos canais do IBEF, YouTube, enfim, para que as pessoas possam, quem se interessar, rever todo esse conteúdo. Muito obrigado a todos, mais uma vez, e espero o próximo ano também continuar com vocês. Achei excelente fechar de chave de ouro esse ano de IBEF Global. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado.